Deus criou o mundo. Criou o céu, a terra, as estrelas e o mar. E Deus fez o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E num esforço supremo para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Joaquim Gonçalves, nos traz fé para vencer. Jesus teve que vir como Filho do Homem, porque a Santa Escritura diz que ele viria. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Bíblia. Conteúdo pra mim é tudo, fonte de vida. Bíblia, em ti eu creio, quando a leio sinto feliz. Bíblia, ó Bíblia Santa, tu me levantas se eu cair. Bíblia de amor profundo, aqui no mundo faz-me sorrir. Bíblia, ó Bíblia Santa, tu me levantas se eu cair. Profundo, aqui no mundo faz-me sorrir.
Antes, na mensagem O Desvelar de Deus, o profeta desta era usou estas escrituras aos Filipenses, capítulo 2, verso 1 e 2. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. A conclusão inicial está aqui. Quem quiser sentir o gozo que São Paulo sentiu, que aliás é um grande segredo dos 7 trovões, regozijo na tribulação, gozo, alegria, satisfação. Ele carregou esse gozo nas aflições, porque, segundo suas próprias palavras, na sua humildade e no seu reconhecimento, ele disse que não merecia aquilo. E que foi concedido a nós não somente crermos em Jesus, mas padecermos por Ele. Então, se você espera ter o gozo da salvação, o gozo do arrebatamento, a alegria de estar na glória, tem que ter o mesmo sentimento, o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentir a mesma coisa que Paulo sentia. Agora, nesta mensagem nós estamos reconhecendo, desvelando Deus para nós mesmos. Nós não temos que fazer isso para ninguém. Temos que alcançar essa graça para nós mesmos individualmente. Bem-aventurado aquele que consegue. Você vai guardar isto. Discernir o corpo do Senhor é discernir o corpo celestial que está dentro daquele corpo terreno. É onde você vê uma pessoa perdendo em qualidades próprias para outra, e você discerne, vê o corpo celestial dentro dela e na outra cheia de qualidades próprias que soam como ser cheios do Espírito Santo. Você não vê o corpo celestial dentro de determinadas pessoas que se identificam como cristãs. Isso é discernir o corpo do Senhor. Discernir o corpo celestial onde ele está. Então você prefere estar com o fraco, abatido, que tem o corpo celestial, do que estar com o forte, que não tem corpo celestial. Agora, isso é uma linguagem um tanto difícil que a gente sempre qualifica assim, línguas estranhas. Mas nós não podemos deixar o povo sempre no beabá, naquele leitezinho materno. Nós vamos ter sempre meninos. Por isso o povo não cresce na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, porque todo evangelho é este.
Salvar das drogas, da bebida, da prostituição, no matar, no roubar, falar línguas, emocionar, gritar hinos em rock e falar de cura divina e mais nada. E de ofertas. Diz que isso é o evangelho. Mas isso, o evangelho vai muito além disso. A palavra evangelho, estão usando o gospel, no inglês é evangelho. A palavra evangelho vai muito além desta baderna, balbúrdia que a gente tem presenciado por aí. Evangelho quer dizer boas novas de salvação. O evangelho na era de Lutero foi a mensagem de Lutero. O evangelho na era de Wesley, que foi Filadélfia, foi a mensagem de Wesley, resultando nos dons pentecostais. Mas agora o evangelho é a mensagem de William Marion Branham, de Elias. Esse aqui é o evangelho, é que são boas novas que nos tira dessa velha jardineira que serviu tanto, mas hoje não passa do seu atoleiro. Aí canta-se, ó jardineira, porque estás tão triste. O que foi que te aconteceu? A verdade, ela é acompanhada pela verdade. Só a verdade pode acompanhar a verdade. E só o evangelho pode responder pelo evangelho. Jesus teve que vir como filho do homem. Isto porque a Santa Escritura diz que ele viria. Está escrito que Deus levantaria um profeta a eles. Então, aí é onde nós temos de entender que ele não podia ser chamado, reconhecer-se a si mesmo como filho de Deus. Porque não era aquela dispensação. Você reconhecer a dispensação de Deus no seu devido tempo é grande parte elementar para você não cair no engano dos últimos dias. Que, se possível, enganaria até os escolhidos. Então, é uma questão de dispensação, de época, de era, de tempo em que ele deveria atuar como tal, como filho do homem. Isto quer dizer, como profeta, profetizando para cumprir. A sua morte foi uma profecia em cumprimento de uma profecia, isto é, em cumprimento de um propósito de Deus. Como também a sua ressurreição, que justifica a nossa fé. A justificação da nossa fé é a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Se ele não tivesse ressuscitado, vã seria nossa fé. Por isso há uma tumba aberta em Jerusalém, a única, testificando de que todas aquelas dos que dormiram no Senhor serão abertas também. Agora, isso não é a matéria física. Isso é espiritual. Jesus veio? Sim, perfeitamente. Cristo veio. Quando ele desceu no Pentecoste, ele veio. Agora, quando que ele veio para você individualmente? Essa é a questão. Jesus já veio na nuvem. Veio. E quando ele veio para você? Você está mostrando a Jesus, por acaso? Você está mostrando a Cristo? Esse é o corpo celestial que está aí.
é o corpo espiritual, não é o físico. Se ele aparece de uma forma física, ele é filho do homem. E para se manifestar como filho de Deus é através de seu corpo, que é a igreja. A igreja, sim, manifesta a dispensação do Filho de Deus. Por isso a fé no Filho de Deus é a fé que vence o mundo. Isso é a linguagem de São João. Ora, é tão bom, é tão certo, tão correto discorrer sobre coisas que o próprio Deus responde por elas. Você não é responsável, você não tem que responder pelo que você está falando, desde que você esteja falando a genuína e verdadeira palavra, o verdadeiro gospel, o verdadeiro evangelho. Agora vem com música gospel. Isso é brincadeira com as coisas de Deus, isso é que é brincadeira. Nós temos aí nesses 3 filhos, ele manifestando como 3 filhos, filho do homem, filho de Deus, filho de Davi. Citamos essa experiência que o profeta, inclusive, usa na mensagem do desvelar de Deus. A mulher cirofenícia de Nação, ela não tinha nem mesmo o dever e a obrigação que os evangélicos de hoje têm para reconhecer o verdadeiro Senhor Jesus Cristo. Eles chamam-no de segunda pessoa. Aquela mulher não tinha nenhuma obrigação que os evangélicos de hoje têm. Mas ela deu tudo o que ela tinha. Enfrentou tudo. Mas a dispensação não era dela. Ela chamava Jesus de uma forma muito digna, muito respeitosa, muito louvável. Ele deveria ter louvado aquela mulher por isso. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas quem tem profeta, vê as coisas. Quem não tem profeta, não vê nada. Agora veja só como ele mostra isso aqui. Ele não poderia atendê-la em resposta ao clamor dela, porquanto ela o chamava corretamente, respeitosamente, de filho de Davi. Os fariseus chamavam-no de Beuzebu, de falso. Uma cirofenícia de Nação vem e reconhece que ele é filho de Davi. Esse eco está lá até hoje. Jesus, filho de Davi. Agora ele, considerando a raça amaldiçoada pelo próprio Noé, que somos nós os gentios, disse: não me é lícito lançar o pão dos filhos aos cachorrinhos. Aí então ela mostrou o que vai embalar, o que iria embalar a igreja do Deus vivo. A fé no Filho de Deus. Então ela disse: perfeitamente, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas de seus donos. Aquilo foi um trovão, trovejou no céu. De cá, trovejou de lá. Grande a tua fé, mulher. Ah, isso é bonito. Grande a tua fé. Você já vai encontrar sua filha completamente libertada. Ela falou a coisa correta agora.
para aquele momento, migalhas. Veio para que eram seus e os seus não o receberam. Ele tem vindo para o que é deles. Mas eles não receberam o profeta de Deus. Eles conjuram, exclamam, pregam, choram de púlpito quando se trata da crucificação, porque os judeus rejeitaram a Jesus e agora eles cospem no Senhor Jesus. Crucificam novamente a mesma palavra. Se Jesus entrasse hoje nesses templos, ele entraria com a zorrague na mão. Ele não seria benquisto. Qual é a igreja desta pomposa aí que quer a Paulo como pastor? Pedro, que não sabia nem assinar seu nome, batizando o povo em nome do Senhor Jesus Cristo? Mas o desvelar de Deus para você, meu irmão, o que você está fazendo? Esperando o quê para ser batizado nesse nome glorioso do Senhor Jesus Cristo? Minha irmã, se Deus é desvelado para você, você o vê. Não importa se você é um ladrão. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Como esse homem vê rei ali? Um moribundo, sangrando, esquelético. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele foi desvelado para o ladrão. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso, porque você pôde ver o que Caifás não viu, o que o sumo pontífice não viu, o que os teólogos não viram. Somos pessoas felizes, bem-aventuradas, porque podemos ver. Não somos melhores do que ninguém, como o ladrão não era, como Maria Madalena não era, mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Ouvintes, volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Saiu pela primeira vez, espalhando luz, foi sobre a terra. Foi uma saída gloriosa. Ele trouxe vida natural. Pelos céus ia seguindo, algo aqui na terra acontecia. Matas e florestas iam surgindo, quando o sol saiu pela primeira vez. Aqui na terra não havia sol, não havia vida e nem luz. Era como a vida deste
da sepultura era muito fria e sem calor. Era como o homem que não tem Deus. Nele não há vida, nem existe o amor. Saiu há muito tempo após, outro só saiu da sepultura. Foi uma saída vitoriosa. Ele trouxe vida eterna. Notícia percorreu a terra, tudo lá no céu se alegrou, pois aqui na terra anunciava que ele, Jesus Cristo, já ressuscitou.